Muito boa tarde, bem-vindos ao meu curso virtual de História da América. Eu sou o professor Rafael Ruiz e nesta parte, segunda parte da aula aula nona, eu vou tentar explicar as características da monarquia hispânica, como é que estava organizado política, administrativa e judicialmente a monarquia hispânica. Então, a primeira característica, que tem a ver um pouco com o que falei antes na parte 1, né? Poderíamos chamar de pluralismo legislativo, pluralismo normativo. Talvez a palavra normativa seja mais adequada do que legislativo, né? Ou seja, havia uma estrutura, ou havia uma pirâmide, né? Havia uma organização normativa, né? Da vida. Então, na parte de cima estaria a lei natural. Como disse para vocês e volto a repetir, a lei natural não é uma codificação, né? Não se pode entender a lei natural como um conjunto de leis dadas pela igreja, né? A lei, até porque lei natural romanos, né, também falavam, os gregos também falavam, né? Se vocês lerem a paideia Werner Jäger, ele explica como a ideia de lei natural, né, como a ideia de physis, né, surge a partir das experiências feitas pelos médicos. Os médicos vão percebendo, né, que determinados remédios dados de acordo com determinadas dosagens têm uns efeitos determinados em determinadas pessoas, né? Então, eles vão colocar proporções, vão colocar relações de causa e efeito e vão começar a perceber que nada disso é arbitrário ou aleatório, quer dizer, tudo está de acordo com uma natureza, de acordo com uma ordenação natural, né, que vai sendo descoberta aos poucos e que vai ser chamada de lei natural. Então, esse ordenamento, ou essa ordenação natural é como se fosse um grande guarda-chuva, né? Quer dizer, não pode existir nenhuma normatividade, não pode existir costumes, não podem existir leis, não podem existir cédulas fora da lei natural, contrárias à lei natural, né? Ou melhor, podem existir, mas então, se existirem, não são justas, não precisa serem obedecidas, né? E, portanto, elas não têm força coativa. Depois, há um universo relativamente grande, diverso, né? Bastante plural, né? De diferentes normatividades, né? Então, por exemplo, tem vamos chamar assim, o capítulo dos costumes ou das leis e das normas consuetudinárias, né? Aquelas que podem estar escritas ou não, mas que todo mundo vive porque já é um hábito social, porque forma um costume social, né? Daí também surgem os foros, né? Que são precisamente essas formas, essas posturas, essas praxes, essas práticas que são de diferentes locais, né? São foros locais, né? São os direitos, né, que cada cidade, muitas vezes, ou cada localidade tinha e que tinha a sua peculiaridade, né? Depois vai ter o grande capítulo das cédulas reais, né, ou das provisões reais, né? Então, ou as leis, né, reais, que são normatividades, são regulamentações, né, feitas dentro do princípio da legalidade mesmo. Então, é, é, eu vou falar daqui a pouco da estrutura polissinodial, né? Mas os conselhos, os diferentes conselhos do rei, né, poderiam ser o começo de um estudo, de uma análise,
regulamentação determinada, que depois, uma vez feitos os diferentes estudos e as diferentes adequações, passavam para a aprovação régia e passava a ter força de lei régia, né? Todas essas normatividades, né, não estavam em concorrência, não estavam umas opostas às outras, ou umas não eliminavam as outras, né? Pelo contrário, né, todas estavam, né, todas tinham, né, a vigência, né, dada desde o momento em que tinha sido criada e não perdia vigência, a não ser que o costume ou a lei perdessem a sua razão de ser, né? Perdessem a sua ratio legis, né? Deixassem de ter sentido, né? E depois ainda tinham umas outras estruturas normativas que precisam ser levadas em conta, né, como são o direito romano, como é o direito canônico, como é o direito comum, né, quer dizer, que é algo muito próximo do direito romano e do direito canônico e que tem muito a ver com as diferentes interpretações que os juristas, as diferentes glosas que os juristas vão fazendo, tanto do direito romano quanto do direito canônico. Então, vejam, não é só e apenas, né, as normativas legais, mas também as opiniões comuns dos diferentes juristas, as interpretações e os comentários dessas leis e desses textos legais, que também tinham validade, também poderiam ser entendidas como fonte de direito, né? Bom, depois, uma outra característica importante, né, é o que falei agora há pouco, né, que é uma estrutura polissinodial, né? A ideia de polissinodial, a ideia de polissinodia, né, foi construída, parece assim, por Antônio Manuel Espanha, né? São diferentes conselhos. O sínodo, no sentido do termo grego de para conselho, para uma reunião de pessoas, né? Então, toda a monarquia, né? Se vocês lembram do que eu falei na parte 1, né? O importante é que o rei, o juiz, seja alguém que estabeleça a justiça. Para que estabeleça a justiça, ele precisa ser justo e precisa ser prudente, né? Então, uma das qualidades, uma das características da prudência é o conselho, é o pedir, solicitar conselho, levar em conta o conselho dos sábios, dos prudentes, dos jurisprudentes, ou seja, aqueles juízes que já têm uma longa tradição de sabedoria, de decidir sobre o justo e que podem ajudar com o seu conselho. Então, toda a monarquia vai estar sobre, né, ou sobre, em cima, né, vai estar apoiada numa série de conselhos, né? Há dois grandes grupos de conselhos, né? Os conselhos assessores e os conselhos territoriais. Os conselhos territoriais se chamam assim porque dizem respeito ao território geográfico, né? Então vai ter o Conselho de Castela, o de Portugal, o de Flandres, o de Índias, né? Isso pelo lado de Castela. Pelo lado de Aragão, vai ter o Conselho de Aragão, o Conselho de Valência, o Conselho de Itália, o Conselho de Nápoles, o Conselho, eu acho que e talvez da Sicília, né? Agora estou na dúvida, né? Mas são os conselhos próprios da coroa de Aragão, né? Os territórios que ficavam para o lado do Mediterrâneo ficavam com a coroa de Aragão, para o lado do Atlântico ficavam com a coroa de Castela, né? Do ponto de vista dos conselhos assessores, né, chamam-se conselhos assessores porque dizem respeito a determinados assuntos, né? São conselhos
feitos para a análise, para o estudo e a deliberação de determinados assuntos. Então, por exemplo, tinha o Conselho Real, os assuntos que diziam respeito à Casa do Rei, né? Tinha o Conselho da Inquisição, né? A Santa Inquisição, que dizia respeito às questões de fé, tinha o Conselho do Erário Público, tinha o Conselho da Fazenda, né? Que dizia respeito ao dinheiro, né? Aos ingressos e às saídas, né? Aos impostos, às taxas, né? Tinha o Conselho de Guerra, né? Então, como é que funcionava isso daí em concreto? Você tinha um determinado assunto e esse assunto era estudado pelo conselho conveniente. Então, se era para fazer ou não era para fazer uma guerra, ou tudo que decorria da questão da guerra, ou das questões bélicas, ia para o conselho de guerra. Mas, ao mesmo tempo, também o conselho territorial, né, se era a guerra de Flandres, né, dos Países Baixos, então ia para o conselho de Flandres, que depois também ia para o conselho real, o conselho de Castela, porque de alguma maneira também estava implicada a Casa Real. Então, todos esses conselhos davam o seu parecer, estabeleciam as suas deliberações, né? E normalmente, se você tinha uma folha, então no centro da folha se coloca a questão, né? E na margem esquerda normalmente aparece o nome dos conselheiros e o conselho decidido, ou a decisão tomada, né? Ou as assinaturas dos conselheiros, né? Então, normalmente essa era a estrutura dos diferentes conselhos. Para o caso das Índias, além do Conselho de Índias, então, aqui na América, a estrutura era de vice-reinados, né? Então, você tinha o vice-rei, abaixo do vice-rei estava a audiência real, né? Que era um tribunal de juízes, de ouvidores, né? Normalmente eram 5, né? Que eram nomeados pelo rei, pelo Conselho de Índias. Depois você tinha, de um lado, os governadores, né? Que eram os que ficavam à frente de uma governação, de um território relativamente grande, né? Depois você tinha os cabidos, né? Os cabidos capitulares, ou seja, que seriam a Câmara, né? O que aqui seria a Câmara Municipal, na Espanha e na América eram os cabidos municipais, né? Onde ficavam os homens bons, né? Os representantes da cidade, os homens bons da cidade, né? Depois, pelo lado da justiça, tinha assim, tinha a audiência com os ouvidores, né? Depois tinha os alcaides, né? Normalmente os alcaides eles tinham uma função tanto de de segurança da cidade, de limpeza da cidade, de estar atento, como que hoje seria a função executiva, como a função judicial, né? Então, eram alcaides que podiam ser alcaides para o civil e alcaides para o crime, né? E depois também tinha a estrutura dos corregidores, que eram os corregidores eram aqueles que faziam visitas, né, para verificar, né, se a administração de justiça feita pelos alcaides estava sendo bem feita, né? Bom, então, isso com relação à pluralidade de ordenações, de ordenamentos, a pluralidade, né, de conselhos, né? E uma outra característica que me parece importante, que nem sempre a gente leva em conta, que é a divisão de funções, né? Então, ou seja, não existia uma divisão de poderes, não? Montesquieu ainda não estava na prática, ninguém sabia da existência de Montesquieu. Então, na verdade, o que se verifica tanto na Espanha quanto na América, portanto, toda a monarquia hispânica, né, é que cada titular do poder tinha várias funções e que essas funções estavam imbricadas muitas vezes, né? Então,
E mais ainda, essas funções muitas vezes tinham uma margem de discricionariedade, uma margem de arbítrio, né? Então, as coisas não estavam claramente, os poderes não estavam e as funções não estavam claramente definidos. Não existia uma constituição que determinasse os limites e até onde vai e até onde não vai o poder ou a função, né? Quer dizer, isso estava colocado de forma ambígua, muitas vezes de uma forma repetida, de tal maneira que, por exemplo, uma audiência podia ter funções próximas dos governadores, e um governador poderia ter funções próximas de um juiz. Então, isso poderia acontecer, né? Mas era uma forma, me parece, de evitar o poder absoluto, ou seja, era uma maneira de controlar o poder, né? Fazendo com que os diferentes poderes tivessem funções, né, que se sobrepunham umas nas outras e que quando existia uma discussão ou existia uma contestação ou existia uma dúvida, né, pudesse ser acionado ao Conselho de Índias ou pudesse ser acionado o próprio rei para decidir sobre o assunto e dessa maneira haveria um controle sobre quem estivesse interessado em ter mais poder do que o outro, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de ler um parágrafo de um texto meu, né, onde eu fiz essas, por exemplo, eu tento explicar, né, o que significa essa sobreposição de funções. Assim, por exemplo, os vice-reis deviam consultar com a audiência real, né, nas questões árduas e importantes para resolver com melhor acerto. Isso está na recopilação das leis de Índias, livro 3, capítulo 3, parágrafo 45. É interessante, né? Não, é completamente ambíguo isto. Nas questões árduas e importantes, né, os vice-reis tinham que consultar com os ouvidores, né? É, os vice-reis, os presidentes, os governadores e as audiências deviam dar contas ao rei antes de decidir, a não ser que o assunto fosse urgente, quando estava numa segunda instância. Então, se se tratasse de matérias, né, que estavam sendo colocadas por uma segunda vez, né, tanto os vice-reis, quanto os presidentes ou os governadores, quanto os ouvidores das audiências, tinham que levantar a consulta para o rei, né? Também os vice-reis e as audiências podiam enviar visitadores, né, para investigar outros funcionários, né? Da mesma maneira, também se podiam fazer visitas régias, ou seja, o rei poderia enviar visitas, e inclusive estavam previstas as residências, né, que eram fiscalização. Uma residência se enviava um corregedor, um juiz, né, já mais ou menos experimentado, para fazer uma vistoria in loco, né, de algum funcionário, principalmente de algum juiz, né, ou mesmo de algum vice-rei, né? Então, eram formas de controlar os diferentes poderes e as diferentes funções, né? Bom, então, isso quanto me parece que o que diz respeito às características da monarquia como um todo, acho que essas são as características mais significativas, né? Então, voltando sobre elas, né? Uma pluralidade de ordenamentos, né? Uma pluralidade, uma polissinodia, né? Uma pluralidade de conselhos, né? E uma divisão de funções muito mais do que uma divisão de poderes, né? Onde uns ficavam dependendo dos outros, uns tinham que aconselhar-se ou pedir conselho para os outros, né? E agora, do ponto de vista da administração, né, de como que estava organizada a administração, então, sem querer ser exaustivo, porque essa parte normalmente acaba ficando muito chata, né? Então, eu quero apenas que vocês fiquem com a ideia da estrutura geral, né? Existia uma administração central, né, onde estavam esses organismos centrais, né, os conselhos territoriais, os conselhos
assessores, né? Depois vai ser criada principalmente a Casa de Contratação, né? Que em Sevilha, né? Que tem uma competência judicial com tudo o que diz respeito aos negócios, aos contratos, né? Aos negócios realizados entre Sevilha e América, né? Depois vai ser criado logo depois, em 1503, né? Em 1518 já se forma a Junta de Índias, né? Que depois vai ser o Conselho de Índias, né? Que tem um labor fundamental, né? Para tudo, né? De, de juiz, né? E de administração e de ordenação e coordenação de todos os órgãos de poder em Índias, né? Tudo passa pelo Conselho de Índias, né? E depois também da administração central, às vezes se nomeavam juntas ad hoc, né? Com uma especificidade concreta para um território concreto ou para uma função concreta que precisasse ser feita num determinado momento. Por exemplo, uma guerra, né? Ou, por exemplo, uma tributação determinada, né? Depois existia também as administrações, vamos chamar assim, regionais, territoriais regionais, né? Que eram onde estavam a estrutura mais importante era o vice-reinado, né? Existia o vice-reinado, dois grandes vice-reinados, que é o vice-reinado da Nova Espanha e o vice-reinado do Peru, né? Depois, já a partir do século XVIII, a partir do século 1700, 1700 e pouco, vai ter o de Nova Granada, lá em cima, na parte da Venezuela e Equador, o que depois é Venezuela, Equador e Colômbia, né? E o vice-reinado do Rio da Prata, né? Que vai ser a região do Prata, Buenos Aires, Argentina, Uruguai e Paraguai, né? Então, o vice-rei vai ser aquele que está no lugar do rei, né? Ele tem a função de interpretar a lei, de aplicar a lei, de fazer a lei, né? Eh, vai ter os juízes, vai ter a audiência real, né? Vai ter os juízes de segunda instância, normalmente, né? Então, as diferentes localidades, os diferentes municípios ou cidades de uma determinada região, de um determinado vice-reino, né? Vão levantar as suas causas, os seus problemas, as suas dúvidas para a audiência real, né? Que num tribunal de 5 membros, ouvidores, régios, né? Vão decidir normalmente e são os que vão dar sequência à vida diária, à administração da justiça, né? Mas quando, né, se podia inclusive apelar, né, na audiência, e então o caso ia para o Conselho de Índias, né, ou para o Conselho de Castela. Vai ter também a estrutura do vice-reino, não só vai ter o vice-rei, como depois em cada região dentro do vice-reino, porque o vice-reino é uma região territorial maior, né? Então o vice-reinado do Peru, né, no século XV, XVI, XVII e XVIII, pega tudo, né? Desde Buenos Aires até Venezuela, né? Então, depois vai existir as províncias, né? Nessas províncias vão estar os governadores, né? Então, que tem funções de governo, né? E que muitas vezes precisam do parecer da vice, do parecer da audiência real, né? E a audiência real também precisa do parecer do governador, né? É, em termos militares, né? Ainda vai ter o capitão-geral, né? Que aí vai ser o comandante em chefe do exército, né? E depois, no nível local, normalmente o que se encontra no nível local, né, são os alcaides, né? Os alcaides vão ter uma função de juiz e uma função executiva, uma função de segurança, de vigilância, de controle, né? E também vai ter os corregidores, muitas vezes, né? Os corregidores são aqueles juízes já são normalmente são letrados, né? Que
tem uma função de fiscalização, né, dos juízes, são os regedores, né? Os regedores que são funcionários régios, então já são nomeados, né? Os alcaides normalmente não eram nomeados, os alcaides normalmente eram eleitos, né? Então, você fazia uma eleição, mesmo todo começo do ano, você fazia uma eleição, era normalmente anual, onde se escolhia o alcaide, aquele que ia julgar. Olha só que coisa interessante, né? E se entendia que a pessoa que podia julgar bastava que fosse um homem bom, um homem honrado, que todo mundo conhecesse, que todo mundo soubesse, né? E não precisava ter um conhecimento de direito, um conhecimento das leis, né? Isso vai ser uma batalha que pouco a pouco vai ser instaurada pela monarquia, né? Ou seja, a instauração de letrados no cargo de juiz, né? Mas no começo, né, haverá muitos juízes que simplesmente são homens bons, homens honestos, que compartilham, né? E isso eu acho que é o dado importante, isso quem fala muito é Alejandro Agüero, né? Compartilha de uma ideia que é uma ideia compartilhada sobre o direito, o certo e o justo, que é uma ideia, um compartilhamento social, ou seja, é uma comunidade, nessa comunidade todos vivem conforme aos costumes e às normas morais e jurídicas próprias da religião católica, né? Então, todos eles sabem o que é o certo e o que é o errado, o que é o pecado e o que não é pecado, né? Porque eles foram formados por uma catequese, né? Foram formados pelo processo de homilias, de sermões e o processo de confissão individual, né? Então havia uma coerência, havia uma identidade, né, social, que permitia, né, que o juiz não fosse necessariamente letrado oculto, né, ou culto, né? Não era necessário isso, bastava que fosse um homem honesto, reconhecido por todos, e então as pessoas votavam e tinha um prazo normalmente de um ano, né? Podia ser reconduzido, podia ser votado novamente ou podia ser votado numa outra pessoa, né? Bom, isso era o que eu queria falar para vocês sobre a organização política, administrativa e judiciária, tanto na América quanto na Espanha. E com isso daqui, eu fecho essa parte 2 da aula nona sobre nossa história de América. Muito boa tarde.